tem que ver, tem que ver o que o cara pensa aí. É, aqui, Alberto Santos, aqui. Você acha que o maior problema da direita é a direita liberal? Não só a direita liberal, cara. O problema do Brasil, Alberto, é o liberal. E daqui mais algumas semanas, eu espero que, se Deus quiser, semana que vem, eu possa entregar. Possivelmente serão 3 vídeos. Eu acho que 2 vai ficar muito longo se for só 2 vídeos. Um não tem de jeito nenhum chance de acontecer. Mas eu não sei se você me assiste de forma mais recorrente ou não. Mas se não me assiste, até pra quem tá aqui, com certeza vai ter alguém que não me assiste de forma mais recorrente. Vez ou outra eu acabo fazendo um dossiê histórico. Aí, no final do ano passado, eu tomei conhecimento de um grupo que ele atua no Brasil desde o final do Império. Chama Bucha, né? O apelido dele. E aí, disso daí um assunto foi levando a outro, foi levando a outro, foi levando a outro, foi levando a outro. E aí eu me encontro ali mais ou menos no meio da década de 60, vendo alguns eventos que aconteceram no Brasil, vendo inclusive a questão de 64 e tudo mais, e eu começo a ver que a coisa não foi bem assim como me contaram. E não foi como me contaram nem a esquerda nem a direita. Eu acho que os dois lados estão tentando emplacar a sua história sem realmente tentar entender o que aconteceu. Aí, olhando hoje para trás, e aí eu vou poder mostrar isso, obviamente, de forma documentada, né? Não é só falar da boca para fora, que falar todo mundo fala. Eu acho que vai dar para no final, principalmente desses 3 ou 4, acho que vai ser 3, 4, acho que vai ficar, não sei se tem material para 4. Eu acho que vai ficar aqui claro que assim, cara, que miséria são esses liberais. Mano, os caras estão aprontando desde o final do Império, é incrível. Todos os problemas do Brasil, quando você olha para trás, é um liberal no meio. Entra governo, sai governo, a linha econômica que o Brasil vem sendo tocado é a mesma. Entra governo, sai governo, é a mesma. Os campeões nacionais não são nenhuma novidade. Essa relação entre o público e privado, como ocorre no dia de hoje, que muita gente reclama, não é nada novo. Esses financiamentos de campanha por empresários amigos do rei, não é nada novo mesmo. Até hoje está até bom o que já aconteceu no passado. Uma das coisas que vai dar para mostrar por A mais B é que na campanha, no passado, você não era casado, eleição presidencial com eleição para deputado e senador e governador. Era em anos diferentes, né? Era como se fosse hoje, né? 2 anos antes, foi em 62 as eleições. As eleições de 62, elas tiveram interferência gigantesca, interferência externa, é, basicamente, não só interferência direta da CIA em termos de comunicação, como interferência financeira. E aí vai dar também para provar isso daqui documentalmente, mostrando o que aconteceu, mostrando qual é a linha de políticos que eles queriam emplacar. O que às vezes a direita olha para trás e acha que é direita, na verdade é o que a direita hoje chamaria de centrão. Pessoas como Gustavo Lacerda, Carlos Lacerda, o pessoal adora falar o Carlos Lacerda. Cara, esse cara, ainda bem que ele nunca teve chance de ser presidente da República e tudo mais. De direita esse cara nunca foi. Então, quando eu olho o Brasil hoje, eu falo, cara, a turma não entendeu o problema. A turma não entendeu que é o mesmo padrão que vai se repetindo. O país vai lá, constrói alguma coisa importante, aí vende a preço de banana, seja Vale, seja Eletrobras, seja qualquer empresa, sabe? O Brasil sempre escravo da dívida. A gente fica em discussões até hoje no dia a dia, você vê. Aí se discute tanto, o governo tem que encontrar o superávit primário, superávit primário, superávit primário. Beleza. O governo conseguiu basicamente alcançar a meta, porque tem uma tolerância. Mas quando você olha o déficit nominal, o do Brasil é o segundo pior do mundo, por causa dos juros que está pagando. Essa história que você não se debruça é mais ou menos o seguinte: quando você fala de déficit primário, quando você olha o primário, você olha as contas sem levar em consideração os juros. Então pense que você tem uma empresa. Sua empresa, Alberto, tem 90 mil reais de custo. Funcionários, contas, tudo mais. E aí você conseguiu faturar 100 mil reais. Em tese, você teve um superávit primário de 10 mil reais. Só que você, na sua empresa, você está alavancado, você pegou empréstimo, você fez umas reformas, você tem que pagar uma parcela mensal de empréstimo de 30 mil reais. E você só tem 100. Você lucrou 10 mil, mas você está devendo 30. No mundo real, o que acontece com você? Você quebra. Você vai à bancarrota.
No mundo do governo, a dívida só aumenta, a proporção, só aumenta, só aumenta. Mas você teve um superávit primário. Então, a gente vive uma economia para entregar superávites primários, e o superávit final, que deveria ser o nominal, a gente nunca encontra. Que aí é principalmente essa questão da relação dívida-PIB. Aí vamos tentar trazer para um exemplo concreto, falar até de Bolsonaro. Uma coisa é o Lula chegar para você. Alberto, eu sou o companheiro Lula. Tu deixa eu pegar um empréstimo para eu investir no Brasil. Como investir? Não é gasto, é investimento. E o Brasil vai dar certo. Tu vai confiar no investimento do Lula? Eu acho que não. Aí tu fala, ih, rapaz, vai dar errado, hein? Vai dar errado, Lula. Não faz isso, não. Mas se Bolsonaro chegasse para tu e falar, ó, Alberto, deixa eu te contar uma coisa. A gente tem aqui uma ideia. Como qualquer empresa do mundo privado, a gente vai precisar contrair uma dívida, porque a gente quer colocar algumas coisas no papel, e pelos nossos cálculos aqui, se a gente fizer isso hoje, daqui a 2 anos, o faturamento de 100 mil reais da empresa vai passar a ser de 150 mil. Mas eu vou pegar o empréstimo. E aí a gente vai conseguir pagar esse empréstimo lá na frente. Porque como o imposto, né, ele é proporcional meio que ao PIB, sei lá, todo o PIB, 34% vai para o imposto, vamos botar assim. Então, sei lá, 34% de 100 mil dá 34 mil. Se tu começa a ganhar, ao invés de 100 mil, 150 mil, pô, tu tá falando de sair de 34 mil para 51 mil de imposto. Então, esses 17 mil a mais, pô, vai ali. Então, vamos não só pagar os juros, como a gente ainda vai, sei lá, abater a dívida, abater o principal. Então, assim, são questões relevantes do dia a dia que não entram em consideração. E a turma tá aí, não, a Selic tá muito barata. Não, o país está crescendo demais, tem que aumentar a Selic. Não, a inflação aumentou demais, tem que aumentar a Selic. Todo no Brasil aumentar a taxa de juros e a gente não sai do lugar. O Brasil segue aprisionado. Pega, por exemplo, a Argentina, o pessoal comenta muito Argentina. A Argentina tava no processo de... não tinha dólares. Às vezes, pensa num país que às vezes não tem dólar, aí tem que pegar dólar em algum lugar, vai lá na FMI, me arruma um dólar aí porque eu tô precisando. A FMI, eu vou te emprestar. Agora eu te empresto uns dólares se tu garantir que tu vai mudar a tua política monetária para fazer isso, que tu vai fazer isso, que tu vai fazer isso, que tu vai fazer isso. No final do dia, teu país é escravo do FMI. Então, assim, são coisas que foram acontecendo ao longo da história do Brasil, que quando você olha o padrão, você fala, cara, coisas que foram acontecendo, eu vou poder mostrar documentalmente, você vê pessoas como o Roberto Campos Savô. Ele foi um dos piores brasileiros da história. Da história. O cara, pensa o seguinte, imagine se fosse no dia de hoje, imagine se fosse no governo Lula. Imagine que uma economia, vamos botar assim um Galípolo, situação hipotética, isso não aconteceu. Imagine que o Galípolo, ele pedisse demissão do Banco Central e falar, eu vou abrir uma empresa de consultoria. Aí vem o Eike Batista e fala, Galípolo, o IBAMA não está deixando fazer isso, o Ministério de Minas e Energia não está deixando fazer isso, me ajude. Aí o Galípolo vai lá e faz um parecer pro Eike Batista. Aí, 2027, vem um governo de direita, o Eike Batista tá lá tentando nada, tá no Supremo, nada avança. Aí os caras vão lá dar um golpe de Estado, tira a direita, volta à esquerda, nomeia o Galípolo ministro, e aí agora com o Galípolo ministro, o governo julga o próprio parecer do Galípolo favorável para dar o que o Eike Batista quer. Isso é o que o Roberto Campos já chegou a aprontar no passado. Uma das coisas. Fora todo um arcabouço de leis para favorecer saída de dinheiro do Brasil para o exterior, para facilitar caminhos para quem está lá fora, comprar tudo que está no Brasil, de fazer textos e textos de opinião, criticando quem tiver qualquer pensamento mais nacionalista. Esse é o senhor Roberto Campos, dos pais do liberalismo brasileiro. E as pessoas não param para entender a história. Ouviu 3, 4, 5 sentenças do Roberto Campos falando que está pagando muito imposto e que a gente tem que acabar com o imposto. Não, eu adoro esse cara. Então, assim, essa mentalidade também dinheirista acaba por ferrar o Brasil, sabe? A falta de conhecimento histórico com essa ideia dinheirista. Então, a gente vai poder falar com isso com mais propriedade. E eu nem lembro mais qual era a pergunta central mesmo, a sobre os liberais. Assim, cara, os liberais, eles são um problema. Eles são um problema. Eles não fazem... A direita acha que faz parte de coisa. Vai lá, vê se o Trump é um liberal. Olha as políticas econômicas que o Trump está colocando na mesa. O Trump mesmo se classifica como nacionalista econômico. Estavam de colocar tarifa. Os liberais brasileiros, você pega um deputado novo, que o nome é Leonardo alguma coisa.
Enfim, ele tava lá chamando o Felipe Barros de comunista, porque o Felipe Barros tava falando sobre essa política do Trump, falando, pô, isso aqui que tá fazendo, não vai olhar por esse aspecto? Não, isso aqui é meio de comunista. O que passa na cabeça desses caras? O Romeu Zema, que já apareceu no chat, tava... hoje o cara defendendo o Zema. Pô, o Zema reclamou que Bolsonaro não foi liberal o suficiente porque não avançou com a agenda verde o tanto que deveria avançar. Cara, eles não pensam igual a direita, ou pelo menos igual os conservadores, né? O que a massa de pessoas pensa, e o pessoal não consegue compreender isso.